Hoje eu vou trazer para você o passo a passo de como você pode reverter o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 no período de 4 semanas. Quando você recebe um diagnóstico de que está com diabetes tipo 2, você fica um pouco confuso, porque são muitas informações. Açúcar no sangue, resistência à insulina, glicose. Então é normal você não entender muito bem. Então primeiro eu quero te falar sobre esse processo de como você desenvolve o diabetes tipo 2, porque assim fica muito mais fácil de você entender o passo a passo que eu vou trazer para você e você colocar em prática. Quando você recebe esse diagnóstico de que está com diabetes, na verdade você está com excesso de açúcar no sangue. E esse açúcar significa glicose, a glicose que vem principalmente dos alimentos que você consome. Quando você consome alimentos ricos em carboidratos, frutose, que é o açúcar da fruta, amido, né, que é arroz, batata, macarrão, inhame. Então, todos esses alimentos, eles são transformados em açúcar no seu sangue. E quando esse açúcar fica em excesso no seu sangue, na verdade, você está com excesso de glicose no seu sangue. Quando você está com esse excesso de açúcar no seu sangue, aí entra a insulina. A insulina, ela tem um papel de tirar o açúcar que está em excesso no seu sangue e colocar dentro das células, estocar dentro das células. E se você é uma pessoa saudável, quando a insulina vem com esse açúcar, as suas células se abrem para receber esse açúcar que está em excesso no seu sangue e assim o açúcar diminui do seu sangue e os níveis voltam ao normal. Por outro lado, se você só consome alimentos ricos em carboidratos, ricos em amido, se você está acima do peso, não pratica atividade física, as suas células ficam cheias de açúcar, cheias de glicose, na verdade, né? Que é a mesma coisa. Então, quando a insulina vem trazer esse açúcar que está em excesso no seu sangue, as suas células não se abrem para receber esse açúcar. Então, aí você está desenvolvendo a resistência à insulina. E esse açúcar, ele sobra na corrente sanguínea e começa a danificar todos os órgãos do seu corpo, da cabeça aos pés, nos seus olhos, causando cegueira, no coração, causando doenças cardíacas, nos rins, pâncreas, a pele do seu corpo. Então, esse excesso de açúcar no sangue causa as complicações do diabetes, que são uma cascata de doenças. E o seu pâncreas, ele continua produzindo insulina, porque esse açúcar não pode ficar em excesso no seu sangue. Então, quanto mais aumenta o açúcar no seu sangue, mais o seu pâncreas produz insulina. Só que chega uma hora que o pâncreas ele não dá conta. Ele entra em exaustão, ele para de produzir insulina ou ele produz insulina insuficiente. Então, o que acontece? Esse açúcar sobra no seu sangue. E na medida que esse açúcar vai aumentando no seu sangue, você está progredindo para o diabetes tipo 2. Então, agora que você já sabe esse processo de como você desenvolve o diabetes tipo 2, eu vou falar para você qual é o passo a passo para você reverter esse diabetes tipo 2 e o pré-diabetes. O primeiro passo que eu vou trazer aqui para você para reverter o diabetes tipo 2 é muito simples, é muito básico, é a sua alimentação. Não tem como falar em diminuir o açúcar no seu sangue sem falar da alimentação. Lembre-se que seu açúcar está alto no seu sangue por causa da glicose dos alimentos que você consome, dos alimentos ricos em carboidratos, ricos em amido, como arroz, batata, como inhame, mandioca. Amido são várias moléculas de glicose juntas. Então, quando você consome o amido, ele é quebrado em pequenas moléculas para ser lançado dentro do seu sangue. Então, quanto mais amido você come, maior é a quantidade de açúcar no seu sangue. Então, a primeira dica que eu trago aqui para você é você restringir, diminuir ao máximo o consumo de amido, de alimentos ricos em amido. Os alimentos que você consome, eles são divididos em 3 grupos: carboidratos, proteínas e gorduras. O carboidrato, ele sobe muito a glicose no seu sangue. A proteína sobe o açúcar no seu sangue de forma mediana.
Já a gordura não tem tanto impacto no açúcar no seu sangue, não sobe o açúcar do seu sangue. Então, para você baixar o açúcar no seu sangue, você deve consumir carboidratos fibrosos. São carboidratos pobres em amidos. Alface, acelga, couve-flor, brócolis, vegetais que dão acima do solo, que são abóbora, abobrinha, berinjela, quiabo, chuchu, tomate. Esses vegetais que dão acima do solo, eles são pobres em amido. E você deve consumir também bastante proteína. Por quê? Porque são as proteínas que vai te dar saciedade, que vai nutrir o seu corpo e aí vai evitar que você sente fome, queira matar sua fome com carboidratos ricos em amido. Pode comer carne de boi, carne de porco, frango, peixe, ovos. São alimentos ricos em proteínas e gorduras boas. E aí você pode colocar gorduras boas na sua alimentação. O azeite de oliva, óleo de coco, a gordura vinda dos alimentos naturais mesmo, né? Que o abacate é rico em gorduras boas. O ovo tem gorduras boas. Então, você alimentando dessa forma, você não vai aumentar o açúcar no seu sangue. Você também não vai aumentar a produção de insulina pelo seu pâncreas. E não precisa ficar preocupado, né, com medo, achando que você tem que consumir alimentos ricos em carboidratos para ter glicose, para manter o seu corpo funcionando. O seu corpo, ele produz a própria glicose que ele precisa para manter os órgãos funcionando. E ele também utiliza essa gordura que está reservada no seu corpo, a gordura que está em excesso no seu fígado, causando esteatose hepática. Quando você tira os alimentos ricos em carboidrato, o seu corpo usa essa gordura que está no seu fígado em excesso, o seu corpo usa a gordura que está em excesso no seu pâncreas, nessa região abdominal. Então, isso é importante também você saber, porque você não precisa consumir alimentos ricos em glicose, porque o seu corpo vai utilizar essa reserva que está sobrando. Agora que você já sabe o primeiro passo, que é agir na sua alimentação, consumir alimentos pobres em amidos, mais proteínas e mais gorduras boas, você vai passar para o segundo passo. Nós falamos que quando você está com excesso de açúcar no seu sangue, o seu pâncreas produz muita insulina e chega um momento que ele entra em exaustão. Então você precisa dar um descanso para o seu pâncreas, para ele poder se regenerar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um jejum de 12 horas. Você deve ficar 12 horas sem comer nada e sem beber nada. Você só pode tomar água. Então você pode fazer isso à noite, que é mais fácil, né? Coma a sua última refeição no jantar, às 7 horas, por exemplo, e você só vai comer no outro dia, às 7 horas da manhã, que é no seu café da manhã. Dessa forma, você não vai estar fazendo lanchinhos, não vai estar se alimentando, então você não vai estar obrigando o seu pâncreas a produzir insulina. Então, o que vai acontecer? Você não vai estar jogando glicose para dentro do seu corpo. Então, o seu pâncreas vai estar em repouso, se regenerando. E esse jejum, ele se chama jejum intermitente. Então, agora que você já sabe, o primeiro passo é comer alimentos pobres em amido, ricos em proteínas, ricos em gorduras boas. O segundo passo é você fazer um jejum intermitente para você poder descansar o seu pâncreas. E o terceiro passo é movimenta o seu corpo depois da sua refeição principal, depois do almoço ou depois do jantar. Faça uma caminhada leve de 10 a 20 minutos. Por quê? Quando você movimenta, quando você coloca os seus músculos em ação, principalmente os maiores músculos do seu corpo, que são os músculos das pernas, o músculo, ele queima a glicose. Ele pega a glicose que está estocada e transforma em forma de energia. Ele queima essa glicose sem precisar da insulina. Então é importante você dar uma voltinha na pracinha, no quarteirão, depois do seu jantar, depois do seu almoço. E depois desse terceiro passo, você também vai cuidar do seu sono. Quando nós dormimos mal, quando nós não temos um sono tranquilo, o nosso corpo, ele libera hormônios que aumentam a glicose no sangue. Quando você dorme uma noite mal, essa noite você tem picos de glicose no seu sangue. Então, cuide do seu sono. Tenha um sono reparador.
Evite tomar café a partir das 17 horas. Jante mais cedo para você ter um sono tranquilo. Deixe de lado as telas do computador, do celular, 2 horas antes de você ir deitar, para você descansar os seus olhos, o seu cérebro, porque dessa forma você vai estar relaxado. Você pode tomar um chazinho de camomila que vai te ajudar a relaxar e tem muitos benefícios também para controlar o diabetes. Então, ter um sono tranquilo, ter um sono de qualidade, reparador, é indispensável também para controlar a glicose no seu sangue, para evitar que você tenha picos de glicose no seu sangue. Então, são esses 4 passo a passo que você vai colocar em prática no período de 4 semanas, porque também não é do dia para a noite que você consegue reverter o diabetes tipo 2. É um processo, porque você também não ficou diabético da noite para o dia. Então, coloque esse passo a passo na sua rotina e daí 4 semanas você vai ver, né? Você vai notar a diferença, você vai notar que os níveis do açúcar no seu sangue já vão estar mais baixos e você pode até mesmo, através do seu médico, diminuir a sua medicação. Espero que esse vídeo venha te ajudar de alguma forma. Obrigada por ficar aqui nesse vídeo, eu te espero no próximo vídeo.